Boa tarde, meu nome é Bruna, eu sou nutricionista, eu me formei pela Universidade Federal de Mato Grosso e atualmente eu faço mestrado, sou mestranda em nutrição clínica também pela Universidade Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá. Bom, então hoje eu vou conversar um pouco com vocês sobre os campos, as áreas de atuação do profissional nutricionista. Então, segundo a Lei Federal número 8.234, compete ao nutricionista, enquanto profissional da saúde, zelar pela preservação, promoção e recuperação da saúde. Então, antes de mais nada, nós somos profissionais da saúde, por isso que a gente tem que pensar em sempre promover a saúde dos nossos pacientes, comensais, recuperação e preservação. Bom, a resolução do CFN número 600, ela foi atualizada há pouco tempo, né, há 2 anos, e ela vai dispor aí sobre as áreas de atuação do profissional nutricionista, onde nós podemos atuar, o que nós devemos fazer em cada uma dessas áreas de atuação. Quais são as áreas de atuação do profissional nutricionista? Onde a gente pode trabalhar? Então, as principais áreas, as áreas de atuação do nutricionista são 6. A gente pode trabalhar com alimentação coletiva, com nutrição clínica, com nutrição em esporte, exercício físico, com nutrição em saúde coletiva, na área mais comercial, de nutrição na cadeia de produção, indústria, comércio de alimentos, e também no ensino, na pesquisa ou na extensão. Então, o que faz um nutricionista que trabalha com alimentação coletiva? Na alimentação coletiva, o nutricionista ele pode trabalhar tanto em uma unidade de alimentação e nutrição, uma UAN institucional, tanto pública quanto privada. Pode também trabalhar com alimentação e nutrição no ambiente escolar e para a atuação do nutricionista no ambiente escolar de escolas públicas, existem aí uma legislação específica para isso, para o nutricionista que trabalha com o PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Pode também trabalhar com o Programa de Alimentação do Trabalhador e em serviço comercial de alimentação. Então, o que o nutricionista que trabalha com alimentação coletiva ele faz? Por mais que essa seja uma área que muitos estudantes, profissionais não gostem de atuar, o trabalho com alimentação coletiva, ele ainda emprega muito, então é muito importante que a gente aprenda algumas coisas enquanto a gente está na universidade, porque muito provavelmente a gente vai alguns vão trabalhar com isso. Então, na unidade de alimentação e nutrição, o nutricionista ele vai elaborar o cardápio, ele vai fazer uma avaliação técnica desse cardápio em relação à composição desses alimentos, ele também precisa zelar aí pelo estado nutricional dos seus comensais e avaliar como que é o impacto dessa dieta na saúde das pessoas da refeição, na saúde das pessoas que consomem essa refeição, né, nos comensais, porque antes de mais nada nós somos profissionais de saúde. Então, essas são algumas das atribuições do nutricionista que trabalha com alimentação coletiva. O nutricionista, ele também pode trabalhar com nutrição clínica, prestando assistência nutricional e dietoterápica em hospitais, ambulatórios, consultórios e domicílios. Então, aí, o nutricionista, ele pode trabalhar desde hospital, clínica, pronto-socorro, hospitais dia a dia, pode trabalhar com terapia renal substitutiva, pode trabalhar em instituições de longa permanência para idosos, ambulatórios e consultórios, em bancos de leite humano, postos de coleta, lactário. Então, a atuação do nutricionista na área clínica, principalmente essa área mais hospitalar, é muito importante, porque aqui a alimentação, ela assume também um papel coterapêutico para o tratamento dessas doenças e dessas condições clínicas desse paciente. Então, a oferta dietética adequada em cada situação, principalmente na doença, é muito importante. Então, o nutricionista, ele pode também trabalhar com a área mais clínica, hospitalar, tendo uma importância grande nessa área. O nutricionista também pode trabalhar com nutrição em esporte, exercício físico, assistência nutricional para atletas e desportistas,
Então, a nutrição esportiva, ela é uma área específica da nutrição, então é importante que o nutricionista ele tenha qualidade técnica, desenvolva cursos, pós-graduações relacionadas a essa área, para que ele atenda a esse público que é muito específico, trabalhar com performance, com uma prescrição adequada para esses indivíduos. E o nutricionista também pode trabalhar com a área de saúde coletiva, na assistência e educação nutricional, individual e coletiva. Pensando aí na área de saúde coletiva, o nutricionista ele pode trabalhar com gestão de políticas e programas, com a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, rede socioassistencial, alimentação e nutrição nesse ambiente escolar, alimentação do trabalhador também. Pode trabalhar na gestão das ações de alimentação e nutrição, cuidado nutricional, na vigilância em saúde, vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e a fiscalização do exercício profissional, pensando aí nos conselhos. Eu tive uma experiência em trabalhar com a atenção básica, eu fiz estágio durante a graduação na Secretaria Estadual de Saúde, e lá eu trabalhava na superintendência que coordenava o programa Bolsa Família na Saúde. Coordenava o programa Bolsa Família na Saúde. E depois do estágio, eu tive uma visão muito diferente do Bolsa Família, porque eu não sei se vocês sabem, mas o programa Bolsa Família, ele tem uma interface com a educação e com a saúde. Então, os beneficiários do programa, as crianças que são beneficiárias do programa, elas precisam estar matriculadas na rede de ensino, precisam estar frequentando a escola e também precisam frequentar as unidades de saúde, vacinar e ter toda aquela ação preventiva, né, da atenção básica. As mulheres que são gestantes, que participam que são beneficiárias do programa, elas também precisam obrigatoriamente fazer o pré-natal certinho e acompanhar certinho. Então, com isso, com essas regrinhas, com essa relação do programa assistencial, que é muito além de oferecer ali aquela quantia para as famílias, a gente consegue garantir um acesso à saúde e à educação das pessoas que mais precisam. Então, essa área de atuação do nutricionista, mais voltada para atenção básica e saúde coletiva, geralmente é mais concurso. Mas é muito importante a nossa atuação, principalmente ali na atenção básica, né, que é a porta de entrada do sistema de saúde. Então, é importante que o nutricionista ele tenha uma atuação ali na promoção da saúde e na prevenção de doenças. Vigilância sanitária também, né, que faz a regulação aí de praticamente tudo que a gente conhece, alimento. Então, é muito importante a atuação do nutricionista na área de alimentação, de saúde coletiva. Então, o nutricionista ele pode trabalhar também na cadeia de produção, nessa área mais comercial, na cadeia de produção de alimentos, no comércio, e lá ele faz controle de qualidade, prestação, representação e atendimento ao consumidor. Então, é muito importante que o nutricionista ele esteja presente, né, na regulação, né, nesse controle de qualidade, porque quando a gente trabalha com alimento, a gente costuma falar que a Anvisa ela é um órgão regulador que é muito rígido, né? Então, a Anvisa, comparado com alguns órgãos do exterior, ela não permite que a gente coloque alegação, e algumas alegações, principalmente de alimentos funcionais, em rótulo. E isso é muito bom e importante, em alguns sentidos, porque acaba que o consumidor que tem que não tem tanto acesso à informação, ele não é tão enganado, né? Porque realmente o nosso órgão regularizador ele é bem rígido em relação a algumas informações, principalmente de rotulagem, e muito permissivo para outras coisas, né? Mas é assim mesmo. E também o nutricionista pode trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, na docência, sendo professor de uma universidade ou de uma faculdade, pode trabalhar com pesquisa também, mas, no geral, é difícil um professor um nutricionista que seja apenas pesquisador, geralmente é um professor pesquisador, e também na coordenação e direção. É importante, né, que o nutricionista ele seja bem capacitado para formar outros profissionais. Então, geralmente, né, principalmente aí na universidade, nas universidades federais, para ser professor universitário, você precisa ter pelo menos um título de mestre.
mas para passar em concurso hoje precisa ter o doutorado, né? Mas pelo menos tem que ter o título de mestre. Porque a gente está formando profissionais que vão atuar aí no mercado. Então, é muito importante o papel do professor que trabalha aí num curso de graduação a nível superior. Então, eu trouxe para vocês alguns aspectos relacionados à legislação, né, da área as áreas que o nutricionista ele pode trabalhar, algumas das funções que esse nutricionista ele pode executar dentro dessas áreas, e eu deixei um espaço maior para falar sobre a minha experiência profissional, o que eu tenho trabalhado desde que eu me formei, falar um pouquinho sobre o mestrado, a minha área de atuação, para que vocês entendam na prática como acontece. Então, como eu falei no começo, eu sou mestrando, eu faço mestrado pela Federal de Mato Grosso. E como que é para entrar no mestrado? O que o mestrando faz? Como é isso? Eu estou mestrando no programa de pós-graduação em Nutrição, Alimentos e Metabolismo. Geralmente, o programa ele oferece, todos os anos, 20 vagas para o curso de mestrado. Esse dado aí foi do ano passado, mas geralmente ele oferece 20 vagas. E essas vagas, elas são divididas em duas linhas de pesquisa, alimentos e metabolismo e clínica e epidemiologia aplicada à nutrição. Então, como é? Você abre um processo seletivo, geralmente no final do ano, uma vez ao ano, na nutrição. Então, abre um processo seletivo, você se inscreve, e a partir daí é feita uma seleção. Então, como que é essa inscrição? Você se inscreve, na verdade, para um orientador. Então, eu me inscrevi para ser orientada pela professora Ana Carolina Volpe, que é da área de nutrição clínica. Na hora de fazer a inscrição, você precisa levar uma cópia do seu documento pessoal, um formulário preenchido, uma foto 3x4, uma cópia desse diploma de graduação, mas no meu caso eu não tinha o diploma ainda, então eu levei uma cópia da declaração de que eu tinha concluído a graduação e serviu, uma cópia do seu histórico escolar, o seu currículo lá com comprovação, então você vai colocar no seu currículo tudo que você desenvolveu durante a graduação, projeto de pesquisa, extensão, monitoria, apresentação de trabalho, e você precisa provar que o que está escrito ali é verdade, então precisa ter os certificados. Seus documentos pessoais, precisa desenvolver um projeto de pesquisa na área que você escolheu, então no meu caso, eu desenvolvi um projeto de pesquisa relacionado à suplementação de probiótico, na melhora dos sintomas depressivos em mulheres, que é o que eu pretendo trabalhar no mestrado. O que mudou é que, na verdade, agora eu vou trabalhar com a suplementação de prebióticos e avaliar se a suplementação de prebiótico ela vai ter algum efeito na melhora dos sintomas depressivos em mulheres. Você precisa também ter uma comprovação de proeficiência em língua estrangeira, então é uma prova que a gente faz pelo Instituto de Linguagem, na UFMT a gente faz essa prova, tem várias vezes ao ano, você se inscreve, tem que pagar uma taxa de inscrição e se inscreve na prova de proeficiência. A prova geralmente é um texto em inglês, mas você pode responder as perguntas em português. Você não precisa provar que você tem proeficiência na língua estrangeira logo nesse primeiro semestre de mestrado. Então, você tem até o quarto semestre para entregar essa proeficiência em língua estrangeira. Eu preferi já no começo entregar e já ficar livre. Mas é importante você ter, no mínimo, uma noção do inglês, porque os professores cobram muito a leitura de artigo, a compreensão de artigos, de textos em inglês. Então, é importante que tenha uma noção básica. Precisa também de 2 cartas de referência lacradas de algum professor que você tenha mais afinidade. Então, a carta já tem um modelo lá que eles disponibilizam, o professor só vai preencher. Como eu tinha acabado de sair da graduação, foi mais tranquilo. Conversei com alguns professores da área da clínica e pedi essa recomendação. E também uma declaração de ciência quanto aos termos do edital, a dedicação do curso. Então, depois que você se inscreve, a sua inscrição ela é homologada, ela é aprovada. E depois desse período de inscrição, você vai fazer uma prova, vai apresentar lá o dia que você vai fazer a prova. Essa prova, ela é escrita
Tem aí umas 10 questões que não fogem muito do que foi proposto, na verdade não foge nada do que foi proposto no edital, então, da forma como estava no edital, estava na prova, e depois, se você tiver uma nota igual ou superior a 5, você é aprovado, não necessariamente para aquele orientador, você vai passar, na verdade não é aprovado, é classificado para a próxima etapa, que é a arguição. Então, a arguição, com o meu orientador, foi mais ou menos uma entrevista mesmo, falando sobre o projeto, sobre a minha perspectiva para o mestrado, e depois dessa arguição, você vai receber uma nota por essa entrevista, e depois você vai ter análise de títulos, que é essa análise do currículo Lattes, que daí vai ter a classificação para ver se você passou para o seu orientador. Mas se você não passa para a pessoa que você escolheu e sobram vagas, tem vagas remanescentes, você é realocado para um outro orientador se for de comum acordo entre o orientado e o orientador. Então, sobre o mestrado é mais ou menos isso. No primeiro ano de mestrado, no meu primeiro ano de mestrado, a gente geralmente desenvolve, não regra, mas geralmente a gente prioriza cumprir os créditos, porque eu preciso cumprir 24 créditos durante esse primeiro período, então eu preciso fazer disciplinas que cumpram esse número de crédito. E daí, no segundo ano de mestrado, geralmente você desenvolve a pesquisa, né? Pode ser que você desenvolva essa pesquisa antes. Então, como agora com o coronavírus, a gente ainda está em período de adaptação, porque agora o mestrado está em EAD, geralmente as aulas elas são presenciais. Mas agora, com a pandemia, está tudo à distância, então a gente está ainda se adaptando a essa nova modalidade de ensino. E depois você vai qualificar e defender a sua dissertação. Então, a vida de um mestrando é basicamente essa. Pesquisando muito, estudando muito sobre o tema, para desenvolver a minha dissertação, cumprindo minha carga horária de crédito. Recentemente, eu comecei com os atendimentos ambulatoriais. Então, eu queria trazer aqui algumas coisas que eu acho muito importantes para quem atende, né, em consultório ou atende online agora, que com o Covid a gente está livre para atender, fazer a primeira consulta online. Então, o que eu acho muito importante é que o atendimento, ele seja centrado no paciente. Então, a consulta, ela é do paciente, não é um momento de eu mostrar para ele o que eu sei, o que eu aprendi, enfim. É o momento dele falar qual a necessidade do paciente. Então, a consulta ela precisa ser voltada totalmente para a pessoa que está ali sentada à sua frente. Eu acho engraçado a gente falar de atendimento com empatia, porque a empatia é o básico, né? É o mínimo que a gente precisa atender a pessoa que está ali, que procurou o seu serviço, que confiou na profissional que você é, no seu trabalho, que você ouça e atenda as necessidades dela com amor, porque ali a gente tem um ser humano. Mas eu acho importante a gente falar que o atendimento ele precisa ter empatia, a gente precisa se colocar no lugar do outro, a gente precisa conversar com amor, e a gente precisa não ser a pessoa que piora a relação do paciente com a comida. Não demonstrar nenhum julgamento, né? Então, a pessoa pode tomar 5 litros de Coca-Cola por dia. Não sou eu que tenho que falar para ela, nossa, mas você toma tudo isso? Então, a gente precisa ensinar, né? A gente tem esse papel de educador, de ensinar a comer, a se alimentar melhor, mas não cabe ao nutricionista demonstrar julgamento, né? Nós não somos fiscais de prato, não cabe a gente a demonstrar nenhum julgamento. E também precisamos respeitar os hábitos alimentares, a cultura, na hora de ter uma conduta. Então, as pessoas, a nossa alimentação, ela é muito variada, então a gente precisa respeitar aquilo que o paciente gosta de comer, aquilo que ele pode fazer e as limitações daquele paciente. Então, eu já recebi pessoas que chegaram em mim e falaram assim, Bruna, a nutricionista falou que eu tinha que comer arroz integral, só que eu odeio arroz integral, não vou comer arroz integral. Ou outra que falou para mim assim,
A nutricionista, ela falou para mim que eu tinha que comer abacate, mas eu não gosto de abacate, não vou, comi por um tempo e não consegui manter. Então, assim, a gente precisa pensar, independente do benefício que esse alimento ele traga à saúde, a gente precisa pensar e respeitar a cultura desse paciente, o hábito alimentar desse paciente, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, talvez algumas coisas a gente consiga melhorar, mudar, mas nunca impor nada, e não fugir aí e respeitar sempre o hábito alimentar dele mesmo. Quando eu recebo um paciente, eu tenho uma consulta convencional, né? Então, primeiro eu faço ali a anamnese para identificar os pontos que precisam melhorar, talvez algum fator que ali atrapalhe a qualidade de vida dele. E depois dessa conversa com o paciente, é que eu faço a avaliação nutricional e tenho a minha conduta. A minha avaliação nutricional é por bioimpedância. Porém, se o paciente não se sentir à vontade com a balança, com o peso, isso não é obrigatório. No geral, eles gostam de saber a composição nutricional. A bioimpedância é para o paciente. Ele gosta de ver quanto de músculo ele tem, de gordura, mas não interfere na conduta. Então, geralmente é isso. Eu acho que é importante a gente sempre conhecer os nossos pacientes, não ser aquela profissional que prescreve aquelas coisas mirabolantes, que eles não podem pagar, que eles não conseguem fazer. Então, é nosso papel pensar em todas as dimensões que envolvem a alimentação, que envolvem o alimento, e oferecer a melhor conduta. Que a melhor conduta é aquele que o paciente consegue fazer e que ele pode fazer. Então, é nosso papel pensar em todos esses aspectos. E também, logo que eu me formei, eu iniciei numa consultoria para uma empresa de suplementação, que é a Bem-Estar Life. Então, o que eu faço lá? Como que é o meu trabalho lá? Nessa área de suplementação, o trabalho ele é mais comercial. O que eu desenvolvo lá, geralmente? Eu faço um treinamento para a equipe de vendas. Então, eu ensino as meninas a utilizarem os suplementos, né? Para que serve aquele suplemento, para que a gente pode utilizar, para quem não é indicado, como usar, modo de uso. Então, geralmente, esses treinamentos, eles são mais voltados à apresentação do produto e também aos benefícios, às indicações de uso. Sempre puxo para o lado nutricional, né, ensinando aí algumas coisas relacionadas à alimentação saudável, básico mesmo. É diferente do trabalho de uma nutricionista que é representante comercial de marca, né? Geralmente as nutricionistas que são representantes comerciais, elas visitam os nutricionistas, os profissionais nutricionistas para fazer essa apresentação do produto. Geralmente, eu oriento os revendedores, os distribuidores dos suplementos, porque a empresa ela é pequena ainda, tem pouco tempo no mercado, tem 4 anos no mercado. Então, mais ou menos era isso que eu tinha para passar para vocês. Trouxe mais relacionado à minha experiência. Não deixei de trazer as áreas de atribuição, as áreas de atuação e as atribuições nutricionistas em outras áreas, que eu acho importante, mas eu sei que quem é estudante ou quem é nutricionista, com certeza já viu isso na faculdade, tem acesso à legislação, precisa se atualizar em relação às legislações, mas quis trazer um pouco mais da minha experiência como profissional nesse período que eu tenho atuado. Estou só começando a minha trajetória, ainda tenho muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar também para os meus pacientes, então era um pouquinho disso que eu tinha para passar para vocês hoje. Estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem. Eu vou deixar aqui o meu contato para que vocês mandem um e-mail ou também me sigam lá no Instagram para a gente conversar, bater um papo. Aqui faltou o underline nesse e-mail, Bruna Gabriela _Oliveira. Mas é isso, meninas, obrigada. Bom evento para vocês.